Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Sou professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo você vai aprender como fazer um filtro automático que vai copiar os dados de um relatório de uma planilha filtrado já e copiar para outra planilha de uma forma bem fácil e bem simples que você vai aprender hoje. Funciona em qualquer versão do Excel, então não é necessário você vai precisar das funções novas de matriz. Não vai precisar das funções novas de matriz, então vai funcionar no teu 2010, 2016, 2007, vai funcionar sem problema nenhum, tá bom? Espero que você goste desse vídeo. Se gostar, deixe seu like, se inscreva no canal. Nós temos novos vídeos como esse, pelo menos toda terça e todo sábado. E também te convido a ser nosso aluno do curso Excel completo. Nele você tem uma formação que vai do Excel básico até a programação VBA para aprender a automatizar suas tarefas no Excel. Nele você ainda tem bônus incríveis como curso de Power BI, de PowerPoint. Você vai ter um super curso de Excel Dashboards. São mais de 100 horas de conteúdo de vídeos no momento. E toda vez que tiver uma atualização, novos cursos, novas aulas, você, antigo aluno, novo aluno, também recebe. Tudo com certificado que é emitido logo na conclusão de cada um dos cursos. Ok? Então é isso. Vamos ao nosso vídeo. Então vamos ver como é que a gente consegue filtrar dados de uma tabela ou uma lista para uma outra planilha de uma forma bem fácil. Então vamos lá. Então essa aqui é a nossa tabela. Tá? Podia ser uma lista também, não tem problema. Então está nesse formato aqui, vendedor, cliente, série da nota, número da nota, valor e vencimento. E aqui nós queremos criar o nosso relatório, que nós vamos colocar alguns filtros para ele. Por exemplo, um filtro de entre uma determinada data, que contém uma determinada palavra. Então a gente vai fazer isso. Para isso você vai copiar esse cabeçalho e vai colar ele aqui. Vai colar ele aqui em cima, pode aumentar um pouquinho ele assim, ó. Para colocar vai ficar mais ou menos assim. Tem alguns campos que, ok, esses a gente não vai colocar em intervalo, mas esses dois a gente vai colocar em intervalo. Valor de, valor até, por exemplo. Então eu vou vir aqui copiar ele, inserir células copiadas, vou copiar esse também e vou colocar de novo, tá? Então tá aqui, ó, dois valores, onde eu vou colocar então entre um determinado valor e outro, ok? Então tá aqui, é aqui que a pessoa vai colocar então a informação. Ctrl 1, vou colocar uma borda para ele, contorno interna, e ok, está aqui a nossa informação. Então, tudo que for feito vai ser feito aqui. Então, a pessoa quiser, por exemplo, consultar quando for João, etc. Então, ele vai fazer tudo por aqui. Ó. Por exemplo, João, ele vai aparecer assim para a pessoa. Vou botar assim, tá? Então, vai poder filtrar por aqui. Não importa se é maiúsculo ou minúsculo. E se ela quiser um valor entre 50 e 100, vai digitar assim, 50 e 100 para o valor, tá bom? Então, perfeito. Então, aqui a nossa informação, onde a gente vai digitar as informações aqui, e abaixo a gente vai criar um auxiliar para esse filtro. Ele é necessário por conta desses dados aqui, ó, onde a gente vai colocar, tá? Então é mais fácil, a pessoa fica mais fácil da pessoa digitar, não ter que colocar asterisco, colocar coringas, colocar maior e maior igual, menor igual. Então você vai fazer assim, simplesmente vai copiar ele aqui e colar aqui embaixo, tá? E aqui a gente vai usar algumas fórmulas. Por exemplo, para usar a consulta, que nós vamos fazer daqui a pouquinho, você pode colocar um asterisco, né, e colocar o que você está procurando, por exemplo, asterisco Jô. Então comece com qualquer letra que tenha Jô no meio e termine com qualquer letra, com qualquer sequência de caracteres também. Então você pode usar asteriscos dessa forma. E aqui poderíamos colocar maior que 50 e menor que 100, por exemplo, certo? Então esses coringas a gente já vai deixar eles prontos e depois eu vou ocultar essas duas linhas que eu tenho aqui, tá? Então vou fazer aqui. Então, igual C, abre parênteses. Se essa informação estiver diferente de vazio, então eu vou colocar asterisco, entre aspas duplas, e comercial, vou selecionar ela aqui novamente, e comercial novamente, e entre aspas duplas asterisco. Se não, eu vou colocar então asterisco. Por que asterisco? Porque senão ele vai retornar apenas se tiver vazio. Eu não posso colocar ali, asterisco entre aspas duplas. Eu não posso colocar ali se a informação não estiver, se a informação não estiver como vazio, senão ele vai tentar achar células que estão vazias. Por isso o asterisco. Lembrando que o vazio, quando se eu botasse duas aspas duplas, é diferente de não ter nada na célula. Se não tiver nada na célula, ele não vai usar para filtro, mas se tiver ali um vazio, daí sim ele vai tentar achar uma célula vazia dentro da nossa lista. Okay? Então por isso essa informação feita desse jeito aqui, com a nossa fórmula, tá? Então, se diferente de vazio, então pesquise com asterisco e João.
pressionando F9 eu consigo ver o que ele está fazendo. Então, João asterisco. Se não, apenas asterisco. Então, quando eu apago, ele vai aparecer apenas asterisco. Ok? Essa é a mesma coisa que nós temos aqui para o cliente. Então, por exemplo, comece e tenha qualquer informação com vá no meio, por exemplo. No número da nota fiscal, eu preciso que seja, como ele é um campo de número, olha só, é um campo de número, é um campo de número, número, e aqui, apesar de ser data, também é um número. Então, eu não vou usar asterisco para ele. Eu vou usar, sim, ali os símbolos de maior, menor, igual. Então, a gente tem que fazer dessa forma. Então, fazer assim, igual C, abre parênteses, se esse valor for diferente de vazio, ou marque zero, pode ser também, então, eu vou colocar maior igual e comercial, essa informação que eu tenho aqui, tá? Essa informação que eu tenho aqui. Se não, abre aqui, maior que zero, ok? Fecha parênteses e ok. Tá? Então, ele vai pesquisar aqui. Se diferente de vazio, então, monte aqui aqui. Essa informação, né? Maior ou igual e o número que eu tivesse aqui, por exemplo, maior ou igual que 50. Se não, maior que zero. Vou dar um ok aqui. Maior que 50, 50, 500, quanto for aqui a informação. No valor da nota fiscal, por exemplo, série da nota, qualquer for aqui, você pode fazer maior ou igual assim, ou pode fazer igual direto, tá? Então, tanto faz. Pode tirar também aqui e deixar somente o igual. Se tiver diferente, então colocar assim, tá? Como nesse caso aqui, como é o série da nota, eu acho que vai ficar melhor assim, ó. Tenta pesquisando pelo 1. Se não tiver nada, qualquer nota, qualquer série de nota. Vai ficar melhor dessa forma, né? Normalmente a pessoa vai digitar, eu quero a série 1, tá? Então, voltando aqui, para a nota fiscal a mesma coisa. Vamos dizer que ele não vai pesquisar uma nota determinada, vai sempre pesquisar uma nota determinada. Eu quero ver a nota 500, quero ver a nota 5.000. Então, ele vai retornar apenas aquela ali, tá? Então, eu não preciso colocar igual nesse caso, tá bom? E agora, para o valor, daí sim a gente vai ter que colocar o maior ou igual também, ok? Então, nós vamos fazer assim. Pode copiar esse aqui do lado e simplesmente a gente vai mudar aqui para maior igual e é comercial, tá? Então ficou, se F5 for diferente de vazio, então é maior ou igual e o valor de F5, se não, que for maior que zero. Dei um aqui, então maior ou igual que 50. Apaguei, maior ou igual que zero, ok? Maior que zero. Então eu vou pegar esse agora novamente, posso copiar direto assim, colar, e aqui eu vou mudar apenas o sinal para colocar um intervalo, menor ou igual. Perceba que eu repeti essas colunas justamente por questão do filtro. Então, se ele estiver na mesma linha, ele vai aplicar um filtro E, verificando se esse valor, né, se a coluna valor está entre 50 e se o valor está menor ou igual que 100, nesse caso aqui, atendendo esses dois critérios. A mesma coisa para o vencimento. Tá? Então, eu posso vir aqui e colar direto. Então, ele está pegando para cá, maior ou igual, menor ou igual, ok? Então, a gente vai colocar aqui, ó, por exemplo, 1/4 até 30/4. Então, perceba que ele transformou em números, tá? Então, ele tem que ficar nesse formato aqui que a gente está vendo. Não pode colocar direto 01, 04, que vai dar problema, ok? Basicamente, está pronto o nosso filtro. É isso que a gente precisava fazer, tá? Vou apagar aqui para a gente ver como é que ficou. Está tudo ok. Tudo certo. Então, se não tiver nada, ele vai mandar tudo, certo? Então é isso, basicamente é isso que a gente vai fazer. E agora a gente vai gravar então a nossa macro que vai retornar essas informações para a gente de uma forma automática. Para isso você vai clicar aqui na guia desenvolvedor, gravar macro. Se não tiver habilitada, você vai clicar na página inicial, botão direito, personalizar faixa de opções e vai marcar aqui, ó, guia desenvolvedor. Vai dar um OK. E em desenvolvedor você vai clicar em gravar macro. Então vai clicar aqui, gravar macro, essa é a pasta de trabalho, dá um OK. E a partir desse momento, tudo que tu está fazendo, ele vai estar gravando. Então, tem que tomar cuidado. Então, nós vamos aqui em dados. Você vai clicar em avançado, né? Aqui em classificar e filtrar, vai clicar em avançado. E esse carinha aqui é o responsável por fazer, então, esse filtro. E tudo que você estiver fazendo agora, ele vai estar gravando aqui nessa parte do filtro. Então, aqui, ó, filtrar a lista no local, copiar para outro local. Vamos deixar aqui. Filtrar a lista no local ou copiar para outro local. Pode ser aqui, tá? Então, vou clicar aqui em intervalo da lista. Vou selecionar então o intervalo da lista, que é essa informação que eu tenho da tabela. Selecionei tudo aqui então. Intervalo de critérios. Vou selecionar, agora perceba, essa lista que nós temos aqui, que a gente vai ocultar, tá? Então, essa listinha aqui de critérios, a gente vai selecionar a linha e a coluna, né, o cabeçalho, e também a linha de baixo. Lembrando que tem que ter exatamente o mesmo nome
da base de dados, de onde você está copiando a informação, mesmo que pode ter duplicados os campos, como a gente conversou antes. Ok? Então, copiar para outro local, daí simplesmente você vai digitar onde você vai colocar, né? No caso, vai ser até aqui, né? Até aqui, certo? Então, eu coloquei já os campos que eu vou querer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você vai definir quantos campos são, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos. Então, são os campos aqui. Vai gravar fácil daí desse jeito, já vai ficar gravado certinho o intervalo para onde ele vai colocar essa informação. Você poderia marcar uma célula só, que daí ele não ia gravar correto, ia gravar somente aquela linha. Então, melhor selecionar assim. Vou dar um OK. E veja só, então a gente já tem a informação plotada aqui embaixo. Não clique mais nada, clique em desenvolvedor para a gravação. Agora a gente pode ver. Então tá aqui a nossa gravação dos dados. Como era tudo do João, ele trouxe tudo que é do João, né? E daí o resto dos dados eu coloquei, trago qualquer coisa. Então trazendo tudo que é do vendedor João, ok? Essa informação a gente vai poder ocultar, mas primeiro eu quero mostrar para você na guia desenvolvedor. Desenvolvedor Visual Basic. Ele vai ter gravado aqui em módulo, ó, nessa parte da TrueView, você vai clicar 2 vezes aqui, e vai ter gravado algumas coisas. Essa parte do Application Cut Mode, pode apagar tudo. Nós vamos ficar apenas com essa parte aqui, ó. Então nessa parte ele está falando Sheets, base de dados, né? Ele está pegando então o intervalo da tabela, que é aquela tabela que a gente tinha lá. Deixa eu mostrar para você aqui. Ué, não está gravando, não tá... Ah, agora pegou. Então a gente vai pegar aqui esses dados que estão aqui no relatório. E nós vamos pegar aqui em base de dados essas informações, certo? Deixa eu deixar aqui. Base de dados, a tabela que nós temos aqui. Perfeito? Tabela 1, ponto all, pegando toda a informação. E daí ponto advanced filter action. E daí está fazendo aqui. XL filter copy, copiar tudo. E o critério, o range de critérios está naquela planilha. Então, os critérios têm que estar aqui nessa planilha, tá? Da onde ele está copiando, para onde ele vai copiar esses dados. Então, o critério range é esse daqui, B7 até I8, que nós temos aqui, certo? E aqui, para onde ele vai copiar é o seguinte, ele vai copiar para B10 até G10. B10 até G10, essa informação. Perfeito? E não são dados únicos. Então, é basicamente isso. Eu vou só mudar o nome da macro, eu vou chamar ela aqui ls filtrar, e pronto, já está feito. Vou fechar então, vou maximizar esse, e vou criar um botão. Inserir, ilustrações, formas, e aqui eu vou criar um botãozinho aqui em cima. Cliquei aqui, vou chamar de filtrar, por exemplo. Vou selecionar aí, deixar ele mais centralizado aqui, ok? Pode mudar ele também, mudar os formatos dele, tá? Formato aqui. Coloca da cor que você quiser, o jeito que você quiser. Perfeito? E agora botão direito sobre ele, atribuir macro, e agora a gente vai selecionar aquela macro que a gente acabou de criar, ls filtrar. Dá um OK. Então agora toda vez que a gente clicar nesse ls filtrar, ele vai aplicar o filtro que a gente tiver aqui para essa planilha. Eu vou ocultar então essas linhas aqui, tá? Porque essas são onde estão as fórmulas. Vou dar um ocultar, e agora você pode filtrar eles aqui por cima. Então, por exemplo, quando for João e for Vinete, vou clicar em filtrar. Ele vai retornar então apenas quando é do cliente Vinete. Vamos apagar o João, vou deixar somente o cliente. Então, todas as vendas que são desse cliente. Agora, somente as vendas... Vamos apagar esse daqui. Que são do João, ou da Pedro, pode ser, para ser diferente. Entre 1/1 e 31/1. Ou não, ok? Filtrar. E tá ali as informações das vendas que são do Pedro, apenas desse período. Como você pode notar, ficou bem prático, né? A diferença é que ele está copiando as informações para cá, então a gente poderia usar a função filtro, poderia, mas ela não é compatível com versões anteriores do Excel. Então, por isso também usar dessa forma às vezes é bom, tá? Então, nós temos aqui também dos valores. Se eu quiser, por exemplo, entre 50 e 100, eu só digito 50 e 100, ele já está aplicando as fórmulas ali, ó, lembrando, né? Já está aplicando as fórmulas todas aqui, e quando eu dou um filtrar, ele vai pegar e vai filtrar apenas aqueles que estão entre 50 e 100, também poderia também filtrar pelo nome do cliente, vendedor, etc. Certo? Então está aqui o nosso relatório automatizado, que a gente vai copiar dados da base de dados diretamente para o nosso relatório. Então, ao longo desse vídeo, você viu como nós podemos aplicar de uma forma bem fácil
o filtro avançado e automatizar ele gravando uma macro. Então ficou bem fácil, como você pode notar ali usando um pouco de fórmulas e ali ocultando, a gente consegue criar um relatório bem interessante, automatizado, onde ele está copiando os dados e jogando direto na outra planilha sem nenhuma fórmula, fica livre para você copiar e colar direto, não precisa nem copiar e colar como valores em outra planilha caso você precise. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Nós temos novos vídeos como esse, pelo menos toda terça e todo sábado, e também te convido a ser nosso aluno do curso Excel completo. Nele você tem uma formação que vai do Excel básico até a programação VBA. Então nele no momento são 8 cursos e logo vai ter outro curso também que a gente está fazendo, está montando ele, e você, antigo aluno e novo aluno, também vai receber, tá? Então é isso. Nós emitimos nota fiscal para todas as compras, também damos garantia de 30 dias caso não te atenda por qualquer motivo o curso. É só entrar em contato, então você tem toda a segurança, toda a garantia, suporte e principalmente esperamos que você fique muito satisfeito com o nosso curso e te ajude aí na sua carreira, na tua profissão, para você decolar, tá bom? Então é isso, muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo, valeu e até o próximo.